Bom, eu agradeço esse convite de estar aqui nessa quinta-feira de adoração. Agradeço a doutora Gisela, que me convidou, doutor Roque. E eu vou tentar, em 40 minutos, dar o meu testemunho de vocês, contar um pouquinho, meu testemunho de vida para vocês, contar um pouquinho do meu trabalho. E eu espero, assim, de alguma forma, poder contribuir para esse dia maravilhoso e para esse final de semana que está chegando. Então, eu me chamo Carolina, tenho 43 anos, sou ginecologista obstetra e, como a maioria dos médicos, me formei na faculdade e exerci a medicina como a gente aprende. Né? Então, ginecologista obstetra, eu prescrevia anticoncepcional, colocava DIU, fazia laqueadura, indicava métodos de reprodução artificial para as mulheres engravidarem e sempre gostei muito, assim, sempre me realizei muito na minha profissão, nessa escolha de vida. E achava que eu estava, de fato, ajudando muito as pacientes, as mulheres, que esse sempre foi o meu grande compromisso, comprometimento. E aí, na minha vida pessoal, as coisas não saíram muito como eu planejei. Né, assim, eu queria muito fazer medicina, me matei de estudar, entrei na faculdade, depois queria fazer residência médica, me matei de estudar, consegui a residência médica, depois queria ter meu consultório particular, me matei de trabalhar, consegui o consultório médico. Só que na vida pessoal as coisas não aconteciam da mesma forma, né? E chegou um momento de eu querer ser mãe, querer ter filhos, e aí você faz tudo que você manda as suas pacientes fazerem, você faz tudo que os médicos orientam você a fazer, e cadê o filho que não vem? Não vem, não vem, não vem, não vem. E é bem difícil falar sobre isso, né? Porque até nem sei se é um exemplo muito bom, mas quando as pessoas falam de um diagnóstico de uma doença, assim como um câncer, por exemplo, todo mundo se condói daquilo, né? Fala, nossa, tipo, tá com câncer, nossa, vamos acolher, vamos ajudar e tudo mais, mas quando você tem um filho que não vem, ninguém trata assim esse assunto muito com dedos, assim. Todo mundo sempre tem um palpite, né? E fala assim, fala meio com um desdém, porque de fato você não vai morrer por conta da sua infertilidade, né? Tipo, você pode fazer um monte de outras coisas e se realizar com um monte de outras coisas. Mas é uma dor assim, de um amor que você tem dentro de você, que você fala, gente, esse amor não é para minha irmã, não é para minha mãe, não é para o meu cachorro, não é para minha amiga, é para esse serzinho que cadê ele, né? E por que ele não vem? A gente trabalha no pronto-socorro, vê um monte de mulher que chega grávida, sem querer estar grávida. Você fala, poxa, eu aqui? Sou tão legal, Deus, por que não, né? Mas, assim, para tudo Deus tem um propósito muito maior, e na maioria das vezes a gente não entende esse propósito. Por trabalhar no pronto-socorro, eu pegava as pacientes que se submetiam aos métodos de reprodução artificial, fertilização in vitro, e chegavam lá com complicações do procedimento. Eu falava assim, eu nunca vou me submeter a esses procedimentos, estou fora. Passar por tudo isso para ter um filho? Não vou. E a vida é assim, né? A gente cospe para o alto, cai na testa. Lá estava eu. E não foi só uma vez, gente. Foram inúmeras. Na verdade, foram 6 vezes bem doloridas que eu me submeti a esses tratamentos. E eles não deram certo. E, de novo, né, na hora a gente não entende. Algumas coisas acho que a gente nunca vai entender. Mas Deus está lá tricotando. Está tricotando e uma hora a gente enxerga um pedacinho do bordado. Por conta dessa minha dificuldade, de todo esse histórico, eu acabei conhecendo uma outra médica, neuro-oftalmologista do Rio de Janeiro, minha xará, Carolina, que me falou de um método nos Estados Unidos, de um médico que ajuda as pacientes a engravidarem
corrigindo a fertilidade da mulher e não submetendo ela a procedimentos de reprodução artificial. E na época eu não dei muita bola, porque você fica tão cansada de passar por tudo isso, que eu falei assim, tá bom, fiz de conta que não era comigo. E ela estava indo para os Estados Unidos para fazer o curso desse método e começou a me ligar. Carol, vamos, porque você tem que ir, porque você é ginecologista obstetra, você tem que trazer esse método para o Brasil e tudo mais. E Deus, gente, como Deus conhece o nosso coração e o nosso jeito, né? Porque eu falo assim, Deus me pegou pela vaidade, assim, é até meio difícil admitir, mas começou a ficar interessante, né? Falei assim, pode ser legal ir lá conhecer um método, né? Ser a primeira do Brasil, pode ser bacana. Mas aí a gente também começa a colocar condições, né? Eu sou super a favor do parto normal. Eu tinha um monte de gestante para engravidar e que para nascer, né? Estava grávida para os nenês nascerem. E o curso era em abril e isso era mais ou menos março. Aí eu falei, tá bom, vamos ver se os bebês nascerem, né? Daí eu vou e tal. E ela, não, porque vamos, enquanto eu faço o curso do método, eu já vou explicar para vocês o que é o método. Você pode fazer um curso de teologia do corpo, que vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Eu, teologia do corpo, o que é isso? Que viagem, né? Tá bom, Carol, tá bom. Aí, semana seguinte, vamos, já falei com a Carolyn, outra Carolina na história, que é uma americana que recebe os brasileiros lá na casa dela. Você fica na casa da Carolyn, é mais barato, já começa a ver passagem de avião. Eu, não, Carol, tenho paciente para nascer, calma, não sei se eu vou. Gente, foi uma coisa assim, o curso começava 12 de abril, 5 de abril, a minha última paciente entrou em trabalho de parto. Eu fiz o parto, aí eu falei assim, eu acho que Deus está querendo alguma coisa de mim. Então, tá bom, eu vou começar a ver passagem. Ainda coloquei mais uma condição. Falei, não, mas eu só vou se eu conseguir trocar minhas milhas, porque eu não tenho dinheiro para passagem. Comecei a ver, dia 6 de abril para trocar passagem, 9 de abril eu tinha conseguido a passagem por milhas. Dia 10 eu estava embarcando para chegar lá, dia 11, dia 12 era o curso. Muito bem. Estou lá eu no aeroporto, vou embarcar, para a fila, não sei o quê, nananã. Deu overbooking, ou seja, o voo lotado, não tem mais lugar. Eu falei, ferrou. Como que eu vou avisar a Carol, que está lá nos Estados Unidos, que eu não vou conseguir chegar, que vai estar me esperando no aeroporto com a Carolyn, para ir para a casa da Carolyn, que não vai dar certo o curso. Eu sei que, gente, de repente, a mulher me chama e me põe na primeira classe. Assim, Deus não faz nada mais ou menos, né? Assim, não é para a gente ter dúvida. Ele não só me mandou para Omaha, Nebraska, em 4 dias de milhas, como ele ainda me botou na primeira classe. Eu cheguei lá no aeroporto, eu olhei assim para a Carol, e eu nem conhecia ela direito, a gente não era amigas ainda, a gente era meio conhecida. Eu falei, olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu já entendi que foi Deus que me trouxe. Então agora me explica o que é esse curso de teologia do corpo. E o que é esse método que você tanto quer que eu aprenda. Né, que chama Creighton Model System e Napro Technology. Eu já vou traduzir tudo isso para vocês. Mas, enfim, continuando a minha história. Gente, eu falo inglês, mas meu inglês é mais ou menos. Chegar lá e assistir um curso de teologia do corpo que eu nunca tinha ouvido falar em inglês foi a ação do Espírito Santo. Eu não sei como que eu entendi a teologia do corpo em inglês até hoje. Eu sei que cada aula que eu assistia, e o curso é fantástico, porque, na verdade, assim, acontecem 3 cursos ao mesmo tempo. O dos professores do método, o dos médicos e esse da teologia do corpo. E tem um padre que fica lá. Tem missa todo dia no curso, antes das aulas, a gente assiste a missa. E o padre fica à disposição para tirar dúvida, confessar. É um padre polonês maratonista.
Falei, semelhante a João Paulo II. Eu sei que eu saía das aulas, eu ia lá, Father Jay, e confessava em inglês. Também não sei como eu consegui confessar em inglês, mas acho que Deus estava fazendo meu coração se conectar ao do Father Jay. E cada aula que eu assistia era uma fichinha que caía, né, de entendimento do porquê não se submeter aos métodos de reprodução assistida, do quanto as vidas são manipuladas nisso, do quanto é muito mais o nosso egoísmo falando do que a vontade de Deus, o quanto o matrimônio só faz sentido se de fato vivido a 3 e para Deus. E aí, eu acho que eu desidratei esses 7 dias lá em Omaha, de tanto chorar. Mas assim, foi a minha conversão. E não foi fácil. Porque a partir do momento que você enxerga uma verdade, não dá para fazer diferente mais. Né? E eu falava assim, gente, tudo que Deus me deu, assim, né? Todo conhecimento, toda a formação médica. Então, depois da especialização em ginecologia e obstetrícia, eu fui estudar a saúde da mulher, toda a parte hormonal. Né? Uma especialidade que se chama endocrinologia ginecológica, toda a parte hormonal da mulher. Depois, eu fui me especializar em cirurgia minimamente invasiva, videolaparoscopia. E aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, conheci a teologia do corpo, conheci o método, é como se eu sentisse assim, Deus tinha me preparado, eu tinha tido toda essa formação, e eu estava caminhando para lá, e Deus falou assim, não é para lá que você tem que olhar, é para lá. O sentido é oposto, pega tudo isso que você conhece, que você estudou, que você aprendeu, é a base do método, né? De toda essa ciência que eu já vou contar para vocês. E eu estava usando para o propósito errado, para a direção errada, e eu senti muito Deus me colocando na outra direção. E foi muito difícil, muito, porque eu voltei para o Brasil, eu era outra pessoa. Eu não queria mais prescrever o anticoncepcional, não queria colocar DIU, não queria indicar os métodos de reprodução assistida, não queria fazer laqueadura. Só que como é que eu ia fazer no consultório? Então, assim, cada paciente que eu atendia, e dá para fazer uma boa consulta médica em meia hora, 40 minutos, minhas consultas viraram de 1h30. Porque aí você tem também toda a explicação científica, não só teológica, do porquê não usar esses métodos. E eu ia explicando, uma a uma, para cada paciente. E é muito difícil, gente, porque eu não sei se alguém já passou por alguma situação semelhante, assim, né, quando tem a conversão, mas eu não tive apoio de ninguém. Eu não tive apoio da minha família, eu não tive apoio dos meus colegas médicos, eu não tive apoio da minha comunidade católica na época, até assim, amigos, médicos, católicos, também não. Minha mãezinha muito querida, que eu amo, me apoia muito, mas na época acho que ela se assustou. Falou, isso está muito radical, acho que isso não vai dar certo. E acho que a preocupação natural, né, das pessoas que amam a gente. Você é bem-sucedida, você tem uma clínica, como é que você vai mudar o que você faz, né? Como é que você vai pagar as contas? Será que você não vai perder todas as pacientes que você demorou tanto a conquistar, construir, ter, desenvolver? E sim, eram possibilidades, né? Não sei o que ia acontecer. Mas é a verdade. A hora que você enxerga a verdade, você fala, não dá para fazer diferente. Não dá, não faz sentido.
a conta não fecha, assim. Eu senti como se toda a minha vida estivesse convergindo para um único ponto: Deus. E é isso que dá sentido, né? Eu falo assim, gente, a minha fé, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, ela fica toda alinhada para Deus, né? E Ele é o propósito da nossa vida. Não faz sentido ser diferente. E aí vem uma coisa assim, também de confiança muito grande, né? De você entende, acredita e confia tanto nesse amor de Deus por você que você fala assim, não vai ser fácil, mas eu acho que de um jeito ou de outro vai dar certo. Né? Deus vai provendo assim um degrauzinho por vez. A gente não está enxergando o próximo, mas você põe o pé, tá lá. Não estou enxergando, mas você põe o pé, tá lá. E dá certo, assim, né? Hoje, posso até contar para vocês, eu sempre consegui pagar as contas do consultório, eu nunca fiquei devendo ninguém, tá? Com tudo isso que aconteceu. E graças a Deus, é uma descoberta incrível quando você atende uma mulher que fala assim, graças a Deus, um ginecologista que entende que eu não quero tomar anticoncepcional. Eu falo, graças a Deus, uma paciente que entende que eu não vou prescrever anticoncepcional. Esse casamento, ele existe, né? Esse encontro, assim, é maravilhoso. E o que foi muito difícil, né? Assim, na vida pessoal, passar por essa saga da fertilidade, porque mesmo depois, eu me tratando através desse método, que é um método que eu acredito e que eu aplico, eu não engravidei. E tem um momento, lógico, de muita dificuldade, porque você ajuda as outras mulheres a engravidarem, algumas engravidam, você faz o parto, é um momento muito sublime, maravilhoso, fantástico. E vai ficando aquela pergunta, né? Mas será que um dia vai chegar a minha vez? Será que um dia eu vou receber esse presente? Será que esse é o meu dom? Será que é isso que Deus quer de mim? E na vida profissional, né? Assim, a dificuldade de você ter construído uma carreira, perceber que não é bem daquele jeito, você meio que desconstrói para construir de novo e dá certo. E, de novo, maravilhoso, porque a carreira indo super bem, podendo ajudar outras mulheres. E aí você começa a perceber também que a dor que é tão companheira e conhecida sua há tanto tempo, tem tantas outras mulheres que têm também. Né? E aí você fala, nossa, eu acho que Deus não me usa só como instrumento técnico. Né? Tipo, vamos consertar aqui as engrenagens e ela vai engravidar. Mas como forma de entender e acolher também a dor, né, desses casais, dessas mulheres. E tudo isso aconteceu em 2013, então já tem alguns aninhos. Foram algumas palestras já sobre o método, foram algumas pacientes atendidas e começaram a vir outros médicos, graças a Deus, interessados nesse método também. E principalmente a equipe de São Paulo cresceu. Né? Eu sou de São Paulo e a gente se mudou para um lugar maior, porque onde eu estava ficando apertadinho. E aí acho que faz todo sentido a gente fundar um instituto, como tem nos Estados Unidos, aqui. Legal, como vai chamar um instituto? E aí, né, foram várias decisões, assim, várias tentativas de nomes.
né? Pensando em Magnífica, pensando em Santa Isabel, nenhum desses nomes deu certo. E aí até que veio um nome que, no fim, diz muito, né? Chama-se Mater Fecunda. E por que Mater Fecunda, né? Porque através de toda essa caminhada que eu fiz, de toda essa dor, eu fui tendo esse entendimento emocional e espiritual que, embora, né, muitos casais queiram muito ter esse filho biológico e ele não vem, eles jamais podem esquecer que, principalmente se eles casaram no altar, junto de Deus, eles já são uma família, independente deles terem filhos biológicos ou não. E filhos biológicos não é a única forma de você exercer a sua maternidade ou a sua paternidade. E mesmo que, de repente, esse casal não se sinta chamado à adoção, a ter os filhos do coração, eles não podem ignorar o fato dessa cruz da fertilidade, porque é uma cruz, não gerar outros frutos na vida deles. Então, assim, que esses casais que passam por essa dificuldade, né, possam entender que nada é à toa, né? Assim, acho que nada acontece que não seja planejado ou dentro do amor de Deus para nós, né? Embora muitas vezes seja muito difícil, né? Como foi e às vezes como é para mim. Mas isso gera fruto. Então, o casal é sim fecundo, né? E vamos olhar para esses frutos, né? O que um casal passa juntos de dificuldade, o que isso não gera de frutos na vida individual e na vida conjugal. E eu falo isso para as pacientes assim que eu atendo, né? Eu nem gosto desse nome, infertilidade, porque eu acho que fica muito rotulado. E já parece que é uma sentença assim que, pá, nunca vai ser diferente. E pode ser diferente. Então eu falo sobre fertilidade. Mas um casal que passa por esse deserto, né, de querer gerar um filho biológico e não conseguir, todos eles têm essa dor, né, que não é muito conhecida, às vezes não é muito respeitada ou acolhida. E eu falo que é uma cruz mesmo. Que eles têm que carregar juntos, né? E cada um tem sua cruz. Né? Assim, eu estou contando a minha para vocês. Eu acho que cada um tem a sua. E eu sinto assim que Deus, ele não falou, né? Faz a sua mala de férias e me segue. Não, toma a sua cruz e me segue. Mas porque é isso, acho que a gente nasce tanto com esse orgulho, com essa soberba de querer fazer a nossa vontade, se satisfazer, uma coisa tão egocêntrica, egoísta, que eu acho, falo por mim, assim, né? Só nesse momento de você luta, tenta do seu jeito, não dá certo, você vai ficando exausta, até que chega um momento que é isso, você cai de joelhos no chão e fala assim, tá bom, Senhor, eu desisto, eu me rendo. O que o Senhor quer de mim? Né? O que eu estou fazendo de errado? Então, qual que é o caminho que eu não estou enxergando? E eu acho que é aí que ele age, né? Porque o amor de Deus, ele é assim, ele não é imposto. Ele nos deu o livre-arbítrio e ele quer respeitar a nossa liberdade, as nossas escolhas, a nossa vontade.
Então, a mão dele está ali estendida para a gente, né? Só que a gente só consegue enxergar, aceitar ou pegar nessa mão a hora que a gente desiste um pouco da gente, entende que sozinho a gente não vai muito longe, ou melhor, não vai em lugar nenhum, e aceita e pede essa ajuda, né? Então tá bom, Senhor. Como que eu posso ser seu instrumento? Porque também, se a gente acredita no amor de Deus por nós, se a gente sabe desse amor dele por nós, a gente sabe que ele quer o melhor para a gente e que o plano dele para a gente é muito melhor do que o nosso plano para a gente. 1 zilhão de vezes melhor, né? E até tem uma frase, né? Sonhais e ficarás aquéns. É um pouco isso. Então, eu acho que não é à toa que cada um de nós temos as nossas cruzes, né? E cada um vai ter o seu momento de aceitar essa cruz e entender que, na verdade, o nosso grande objetivo é voltar para o céu. Esse é o nosso grande objetivo. Então, e a cruz é o nosso meio de santificação. Aceitar e entender, né, quais são os dons e os talentos que nos foram confiados e usar isso a serviço de Deus. Porque quando de fato a gente usa a serviço de Deus, a gente alcança assim uma plenitude, uma felicidade, uma disposição para as coisas, uma força, uma energia que não é nossa, né? Vem dele, vem de Deus. Então, assim, eu brinco com as pacientes, elas falam: ai, doutora, que legal, né? Você faz parto, que legal o seu trabalho. Eu falo: é muito legal, acho que eu fiz o X no lugar certo. Gosto muito do que eu faço, sempre gostei, mas hoje eu posso dizer, eu sou 1 zilhão de vezes mais realizada do que eu era antes de ter tido a minha conversão. Porque tudo ganha um significado maior. E é isso também que faz muito sentido e é maravilhosa essa fé que a gente segue. Quando a gente tem um sofrimento, se a gente entende que a gente pode unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz, por nós, acabou, gente. Tipo, ok, né? Assim, é fácil passar? É fácil carregar a cruz? Não, não é, mas se você imagina que você está ali carregando a cruz de Cristo com Ele, ou que você está tendo a ajuda dele carregando a sua, ou que vocês estão... que a gente está junto ali ao pé da cruz com Ele, naquele sofrimento, tentando sofrer um pouquinho com Ele para amenizar essa dor que Ele teve, por amor a nós, tá bom, né? Assim, tudo bem, é possível passar, é possível aceitar e é possível fazer diferente. Acho que o mais importante que eu tinha para falar era isso. Eu vou aproveitar só um pouquinho do restinho do meu tempo para falar bem brevemente o que é um pouco desse método que eu trabalho, porque alguns devem estar curiosos. E ele é um método natural de apreciação da fertilidade, que foi desenvolvido por um médico americano chamado Thomas Hilgers, na década de 70. E ele é muito parecido com o método de ovulação Billings, e eu vou falar dessa forma porque acho que vocês conseguem se encontrar um pouco no que eu estou querendo dizer.
Só que ele foi para a Austrália estudar com Billings, e ele teve um insight de decidir padronizar algumas coisas na observação da mulher no corpo dela e no registro dessa observação numa planilha. Então, se tornou um novo método que chama Creighton Model System. Tem o nome Creighton porque é a universidade que o Dr. Hughes está vinculado lá em Omaha. Essa padronização das observações da mulher sobre a saúde fértil dela possibilitou que ele fizesse algumas correlações médicas com o ciclo da mulher. Então, com isso, ele desenvolveu algumas formas de diagnóstico e tratamento para ajudar a saúde da mulher. E o Dr. Hughes começou tudo isso depois que, quando ele era lá jovem, ele leu a encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae. E ele se sentiu chamado e, a partir daí, desenvolveu esse método. Então, sim, existe uma forma da gente ajudar as mulheres a melhorarem a sua saúde, que não é prescrevendo anticoncepcional para quem tem endometriose e síndrome do ovário policístico, que não é indicando fertilização in vitro para quem não consegue engravidar. A gente consegue entender cada engrenagem do corpo da mulher e contribuir para o bom funcionamento dele. Deus fez tudo de uma maneira muito perfeita. E se a gente consegue entender e contribuir, cooperar com a saúde da mulher e do homem, a gente consegue, sim, restabelecer saúde e trazer esse casal para uma chance de gravidez que chega até 80%, dentro da relação conjugal, onde deve se iniciar a vida, né? Como eu tenho mais um pouquinho de tempo, eu vou continuar falando. Eu vou entrar nesse assunto que ele é bem cabeludo. E acho que muita gente não sabe, mas eu acho que uma vez que a gente sabe algumas verdades, a gente tem o dever de falar, né? Não pode se omitir. Então, por que não ir para os métodos de reprodução artificial? Afinal de contas, parece ser muito legítimo, né? Você querer ter um filho. Você fala, nossa, mas Deus dá inteligência para o homem. Tudo que é científico, o homem desenvolveu através da inteligência que Deus deu, então não é bom? Será? Nem tudo é bom, gente. E nem tudo é falado, esse que é o problema. Né, assim, infelizmente, as mídias, assim, né, de uma maneira geral, colocam muito como, você quer ter um filho? Faça uma fertilização in vitro e pronto, você tem um filho. Tchã, tá grávida. Ninguém conta que você precisa de 3 tentativas para uma chance, uma taxa de sucesso menor do que 50%. Ninguém conta o quanto isso custou para aquele casal, financeiramente, fisicamente, principalmente para a mulher, e emocionalmente. Porque você tem que estimular o seu corpo com vários hormônios para produzir muitos óvulos. Aí você faz um procedimento cirúrgico, mas ele é bem tranquilinho, assim, não é nada muito complexo, mas você tem que tirar esses óvulos. E aí depois você pega os espermatozoides, só os melhores, e faz a fecundação numa plaquinha para formar o embrião. Aí você deixa aquele embrião lá, aquela vida lá, gente. Fala assim, se sobreviver, volta para dentro do útero. Não é uma sacanagem? Desculpa falar assim. Mas imagina, fala assim, eu vou te deixar 5 dias lá na Lua, sem ar.
num ambiente bem hostil, se você sobreviver, você volta para a Terra. Não, gente. Célula fecundou. Né, assim, o óvulo é meia célula, que junta com o embrião, que é meia célula, para formar uma célulazinha. Uma célula não é vida? Não acharam uma célula em Marte e falaram, tem vida em Marte? Por que uma célula aqui na plaquinha não é vida? Lógico que é vida. E já é uma vida única. Com uma alma, com um material genético único. E por que ficam tratando como um bolinho de coisa? Não é um bolinho de coisa, é uma vida. E aí teve um estudo numa revista de reprodução humana em 2006, que publicou: para cada bebê vivo em casa, que foi feito através de um método de reprodução artificial, uma FIV, por exemplo, 28 embriões morrem. Gente, será que se os casais soubessem disso, eles de fato se submeteriam a esse procedimento? Pensa que para você ter um em casa, você matou 28. Justifica? Não, é uma conta que não fecha, né? Então, assim, sim, é muito legítimo a vontade de ter um filho, é muito bonito, é muito legal a abertura à vida, lógico que é. Mas é muito diferente se você quer ser mãe ou quer ter um filho. Também é uma pergunta que eu jogo para as minhas pacientes, porque é uma coisa diferente. Ser mãe, você pode ser mãe de diversas formas, né? Ter um filho é uma coisa meio egoísta, né? E assim, coitada dessa criança que já vem com essa carga, né? De ser posse de alguém. Na verdade, os filhos são presentes de Deus para nós, né? Que a gente recebe para cuidar por um tempinho. Então, eu acho que talvez tudo isso seja muito novo para vocês e muito distante do universo de alguns de vocês aqui. Mas eu acho que vale a pena vocês terem acesso a esse conhecimento, a essa informação, ajudar a divulgar, ajudar as pessoas a se questionarem e rezar. Eu acho que a melhor ajuda que os casais que têm dificuldade para engravidar é sempre uma boa oração. Porque, às vezes, ficar cobrando, né? Ai, quero ter um neto. Ai, quero ter um sobrinho. Ai, cadê o filho que não vem? Gente, não ajuda, tá? Vou dar um toque. Não façam isso, não é legal. Orem, orem. E no momento que aquele casal quiser abrir a dificuldade deles com vocês, eles vão abrir. Se não, só ora por eles. E entregar, né? Entregar para Deus agir, dar os frutos que precisam ser dados naquela relação, que pode ser um filho biológico, pode ser um filho adotivo ou podem ser outros frutos na vida daquele casal. Acho que é isso. Obrigada.